Essa gravação de vídeo foi uma escola aqui pra mim. Acho que o melhor de tudo eu poder mostrar o bastidor aqui é eu aprender com isso. A ideia realmente é nunca guardar a informação. Galera, agora eu tô aqui com o Amandio, ele é o iluminador, ele já vai te apresentar, mas agora a gente vai fazer essa parte aqui que vocês vão curtir demais, com toda certeza. Oi galera, tudo bom? Meu nome é Amandio Costa e eu trabalho em iluminação profissional há 31 anos e eu trabalho na igreja desde 2017, ou seja, a Paz Church já está dentro do meu DNA. Venho de Portugal, da cidade do Porto, e cá estou eu aqui no Brasil já há cerca de 11 anos. Nos episódios anteriores, juntamente com o Marcos, mostramos todo o templo, estrutura do palco e a parte de áudio para transmissão ao vivo. Agora vamos mostrar mais detalhes sobre a iluminação do templo. Liderada pelo pastor sênior Abe Uber, a Paz Church se destaca em várias áreas por sua excelência a serviço do reino. Nessa série de vídeos, estamos fazendo um tour pela parte técnica que é liderada pelo pastor Daniel Alencar. Curta e compartilhe muito esse vídeo e se prepare para mudar muitos conceitos sobre iluminação. Fique agora com o terceiro episódio do tour na Paz Church, São Paulo. Eu tenho muita coisa para te perguntar. Claro. Porque eu já passei aqui com o Marcos, ali embaixo tem muito equipamento distribuído aqui, né, no templo todo, né? Eu já sei que tem duas mesas de iluminação aqui, né? Duas consoles. Isso. Neste momento, para vocês verem como é que é, eu estou a utilizar 3 universos MX aqui. Eu posso utilizar, ter mais 125. E tem muito equipamento. E tem muito equipamento. Assim, os equipamentos estão todos separados? Todos, absolutamente todos. Todos separados. Não tem nenhum par LED junto com o outro no mesmo canal? Por que é que isso é importante? Por exemplo, vamos imaginar, eu tenho as par LED da parede, mas eu quero fazer um chase de lâmpada. Se elas estivessem no mesmo canal, elas não iriam fazer isto. Então eu posso ter a independência total de todos os equipamentos, claro, utilizando um endereço diferente para cada um deles. Claro que dificulta a programação, sim, mas te dá muito mais possibilidades. Muito mais, claro, com certeza. O que você está usando de console aqui, Amandio? Eu estou utilizando o sistema da Onyx, da Elation. A marca da mesa chama-se Elation, que é também... Exato, que é norte-americana e tem vários moving lights, etc. Aqui é NX2, é um sistema muito prático, como podem ver é um sistema de redundância. Eu trabalho com 2 mesas em rede. As duas estão ao mesmo tempo ligadas. Se eu baixar o fader aqui e assumir o fader aqui, automaticamente elas assumem. Então, você assim, não precisa necessariamente desligar essa para a outra funcionar. Não. O sistema de redundância permite-me que eu tenha, por exemplo, vamos imaginar que eu desligo a mesa e, como podem ver, está tudo a funcionar na mesma. Isso é mais mesmo para proteção, caso aconteça, imagina assim, aconteceu um pico de energia, aconteceu alguma coisa, fez com que uma das mesas entrasse no bug, isso claro é computador, né? A outra mesa automaticamente assume sem haver nenhuma quebra de iluminação. Esta mesa ela é muito interessante porque ela é muito compacta, mas se nós formos a ver bem, ela tem imensos recursos aqui nela que são fundamentais. Esse daqui é uma console completa, levou isso daqui, abriu, você está utilizando. Exatamente. Agora o outro ali é uma controladora que depende do computador. É, exatamente. Esta mesa aqui por dentro não tem CPU. Por mas, isso é chamada Wing. Mas você precisa dela para poder... Só para controlar fader. Esse software é gratuito? É. É gratuito? No site da Elation. Se tiver uma LumiKit ou alguma coisa, algum dongle, ele não é um sistema fechado. O software é só ir no site da Elation, é www.elation.com. Lá vai ter o software para descarregar para o computador, que foi o que eu fiz, exatamente isso. Consegui gravar bastante coisa de iluminação aqui. Cara, vocês vão ver quanta coisa boa que a gente tem que aprender muito. Sensacional. Bom, vamos começar com os movie, que a galera gosta de movie. Quantos movie tem aqui espalhado? Total 36. 36. Spot, que é uma coisa que eu gosto sempre de informar. Eu não gosto de trabalhar em igreja com BIM. BIM agora virou moda
E para mim, BIM é uma coisa mais agressiva e eu gosto de uma luz bem mais suave, que não seja muito agressiva aos olhos de quem está assistindo. Por isso é que eu uso spot. Vejam o diâmetro de uma lâmpada, um aparelho. Eu consigo preencher este espaço todo. Legal. Ou seja, tudo aqui é iluminado. Ele tem gobo, prisma. Tem gobo, prisma, zoom, íris. Legal. Ele é muito mais completo que um BIM. Esses movings são todos da Martin. Isso. É uma marca americana. É uma marca dinamarquesa. Dinamarquesa. Bem conceituada. Então não é um aparelho que vem da China. Não. É uma marca muito conceituada no mercado. Hoje está muito comum, né? Uhum. A gente vai comprar equipamento de iluminação, é tudo equipamento que vem da China. No mundo da iluminação profissional, é bom salientar isso. As marcas mais bem conceituadas no mercado da iluminação profissional são 4 ou 5. Martin, Claypac, Verilight, Hob e Leishman. São essas marcas que, assim, qualquer iluminador profissional, ele não se nega a trabalhar com isso. E de par LED, o que você tem aqui? Par LED? Cara, eu tenho aqui, é meio que genérico, porque aí é que está. O efeito que para mim é importante nas paredes é que seja RGBW. Não tem que ser necessariamente uma par LED que seja com um bom IRC, que seja muito cara. Porque o efeito é para fazer uns feixes. Só no templo, quantos você eu tem? Devo ter por volta de 76. Distribuído só Tudo. nessa parte? Não, tudo? Tudo. Com o palco aqui também? Com o palco também. Legal, também. Aqui no palco tem... tem bastante aqui. Tem. Mas essas par LEDs, elas não são umas par LEDs normais, aí é que está a diferença. Como é a iluminação para fazer a iluminação frontal, a chamada Key Light, pedi para construir umas par LEDs próprias, em que só tem branco quente e branco frio. Entendi. Então aqui, na iluminação frontal, você tem os Kobe. Isso, são duas linhas de duas, exatamente, podemos subir. O que é que acontece? Cara. Eu até trouxe o meu iPad para controlar a mesa, eu tenho os Kobe. Podem ver. Que você não usa luz amarelada. Não. Eu uso sempre uma temperatura muito próxima de 6.000 Kelvin. Próxima de 6.000. Por causa das filmagens. Eu aqui tenho também as par LED que eu falei que só tem branco quente e branco frio. Então essas par LEDs são só para fazer iluminação frontal. Exatamente. Fabricar que você disse que você compra um normal e troca. Eu mando tirar todos os LEDs RGBW e mando comprar branco quente e branco frio. Agora já tem vendendo assim? Já. Eles chamam de par LED Kobe. Exatamente. E o que é que acontece? Esses normalmente são os mais caros. No caso, nós fizemos aqui um esquema para... Porque assim, você encontra esses LEDzinhos para comprar até para fazer manutenção. Sim. Então você tira os RGB e Exatamente. deixa tudo... Tira os RGB, só compro branco quente e branco frio. E aí, assim, por exemplo, no meu caso, eu prefiro trabalhar com um branco frio para frente. Eu comprei mais quantidade de branco frio de 6.000 do que de 3.000. Na minha igreja, o fundo não é preto. E eu acho que isso atrapalha um pouco, porque se eu coloco uma luz assim, mais branca, eu estou usando amarelo, justamente pela falta de conhecimento. 3.000? 3.000 eu misturo um pouquinho da branca, vai chegar tipo neutro. Vai chegar um 4, por aí. Tá. Só que se eu coloco mais do que isso, aí o ambiente fica muito lavado. Por causa da parede não ser preta. Porque também tem outra coisa. Eu não tenho esse problema aqui pelo facto de eu ter uma parede preta. O preto absorve a luz. Isso é bom. O que é que acontece? Se não fosse o caso, eu teria que fazer o contrário. Eu teria que pegar nos Kobe, passar para 40 graus, torná-la pico e colocaria as par LED ao contrário, que são direcionais. Como não é o caso, eu não me preocupei. Porquê? Porque eu também pensei que no final dos cultos, os pastores vêm para aqui para a frente, para orar. E com aquela luz eu consigo iluminá-los. Legal. Eu consigo fazer as duas coisas. Eu ilumino aqui e também se eles descerem, eles ficam iluminados lá em baixo. Então os Kobe dão-me jeito para fazer as duas situações. Tá aí uma das importâncias das paredes serem pretas, né? Para tirar um pouco do tabu, daquele preconceito que o pessoal tem. Questão técnica, Com certeza. Questão extremamente técnico. A luminância é uma coisa que assim, para nós é muito prejudicial. Tudo que seja branco, claro, ele vai refletir luz. No meu caso, que eu quero ter o controle absoluto desde o 0 até o 100%, porque tenho equipamento para isso, então eu quero ter o controle de dizer assim, quando é blackout, é blackout. Então tudo que tiver em volta tem que ser escuro. Todas as luzes que eu utilizo com a porcentagem que eu quero, não com refletância ou com luminância, que isso para mim é muito ruim.
pode usar par LED, Pode. desde que ele seja um índice legal. Isso, E lógico, você não vai isso. usar um RGB na frente, Não, porque não faz você nem não vai sentido. conseguir temperar a cor para chegar num tom de pele legal, né? Então, se vai utilizar uma par LED, tem que utilizar uma par LED boa, de bom IRC e própria para key light. O mais importante para key light é o índice de reprodução cromática. Se eu tiver um baixo índice de reprodução cromática, eu vou ter uma adulteração na pele, no vestuário, e isso é uma coisa que não faz sentido. A chamada key light, ela é dividida em 3 formas de luz. A luz dura, esta, a luz suave, que é aquela, e a luz difusa. Eu tenho que ter 3 géneros de luz para fazer o chamado key light. Porquê? Porque eu quero uma luz dura e bem pontualizada, que é esta luz aqui. Que são os Que par tem LED. 25 aqui. graus. Bem fechado, bem duro. Ah, é 25 graus. 25 graus. Daí eu quero suavizar com o SCOBY LED, para o pastor poder andar sem ter muitas sombras, eu suavizo com o SCOBY que tem uma lá na abertura frente. de 50 graus. Então eu tenho um espectro bem maior, bem Que mais legal. suave. E aí, se eu quiser uma luz mais difusa, eu tenho que utilizar umas gelatinas Frost. No caso, nós conseguimos ver que não é necessário nesta situação. Neste key light, da forma como ele está, eu consigo ter uma luz bem simétrica. Ou Que seja, bom. não tem manchas, que isso para mim é muito importante. Nem É no não local ter que estiver andando aqui, você não vai ter Não. uma penumbra. Não, Que essa legal, é a ideia. cara. Há E um aí, preenchimento. Por isso é que eu tenho tanta quantidade de par LED, é muito par LED. porque para preencher cada espaço. Eu dei muita importância ao key light, ter uma boa luz frontal, ter 2 cobres laterais para tirar sombras, aqui também. Legal, Ah. então você tem um Kobe ali e um aqui. Isso para tirar sombras laterais. Eles ficam mais baixo na altura do rosto. Isso. Porque a ideia realmente é essa. É que eu tenha, que a pessoa se possa movimentar e que tenha basicamente uma luz frontal quando ela se vira. Porque senão isso iria ficar cheio de marcas aqui. E as ribaltas? As ribaltas, é assim, também é outra coisa que é importante. Elas servem para mim só para tirar sombras. Mesmo esquema, ó, o branco frio e o branco quente Isso. aqui. Aí você tá misturando agora. Porque o que eu quero, na verdade, Sérgio, é que esta parte aqui, e principalmente debaixo dos olhos, não faça o efeito guaxinim ou o efeito panda, Aham. que é muito feio. Sim. Então, assim, agora tu consegues ver com eles ligados que, assim, obviamente, se eu faço isto, a probabilidade de ter sombra é maior, claro. Aham. Mas, aqui, se Você eu tiver assim, abaixou. eu estou aqui bem iluminado, eu estou bem Tranquilo. iluminado, eu tenho os cobres ligados também, Ah, nas agora tá laterais, ligado lá. estão ligados, ou seja, eu tenho uma luz que é bastante homogénea e também utilizo, que é importante, os moving lights durante a palavra desfocados. Eu coloco em frost e eu coloco todos eles a pino para que eu tenha Contra. a silhueta da luz de contra. O backlight para mim é muito importante para que eu possa fazer com que haja uma situação de tridimensional. Caso eu não utilizasse isso, o backlight, parecia que o pastor iria estar colado no painel. Ah, entendi. O backlight dá-me essa chamada tridimensionalidade da luz. Então aqui de par LED que tem nessa parte do palco aqui, você não usa eles de backlight? Ou usa? Uso também. Pra fazer, só que Sim. daí é luz É branco. colorida, para fazer o efeito. Não. A partir do momento em que o pastor entra em palco, toda a luz é estática e branca. Eu não mexo mais, eu não tá. mudo mais de cor. E Mas eu aí você utilizo deixa assim, vamos supor, esse um basicamente exemplo assim. Basicamente assim. Mas daí pro louvor você usa... Sim. No louvor, Aí você usa o back colorido o e tal. louvor, o que é que eu faço? Tudo back colorido, consoante o background que me é dado durante a semana. Eu já não uso Kobe, eu já uso só as par você LED. usa só aqui pro Só as par louvor. LED para pontualizar. E outra coisa que eu tenho, que é muito legal, eu tenho aqui 6 moving lights que eu utilizo como se fossem elipsoidais. Pontualizado para cada um dos músicos, de frente. Eu viro-os para o público, para o palco, desculpa, e pontualizo como se fosse um elipsoidal. E aí eu tenho elipsoidais controlados pela mesa. Eu, se quiser mudar a posição deles, eu mudo, eu não preciso de subir escada. Vamos Músicos. supor, alguém vai fazer um solo, alguma coisa, se você quiser dar um black e deixar só a pessoa focada, você faz Exatamente. isso. Tem uma coisa que, questão da luz, tá atrapalhando meu olho e tal, mas aqui não
Não tô Porque eu trabalho com sentindo. quantidades muito baixas. Por isso é que eu sempre trabalho com muitas quantidades, porque eu não quero Tem que levar ter o limite. muita luz, Isso. mas você não usa os 100% Exatamente. delas. Aqui Então- eu estou a trabalhar com 18% para aí. Nossa. E assim, lógico, fica um clarão aqui, né? Mas a pessoa tem que... Isso é para melhorar a qualidade técnica, né? Então, Exatamente. assim, não é nada que agride, tá bem gostoso, assim. Eu consigo enxergar a igreja normal também. Eu sempre me preocupo muito com os pastores e com os palestrantes, porque assim, obviamente, eles têm que estar muito à vontade e sentir-se bem no palco para poder fazer o trabalho Sim. deles. Se eles têm uma luz que está a encandear, eles não conseguem ver o público, e isso é óbvio que a atenção deles vai para outro lugar que não seja a palavra. Então, assim, nós sempre tentamos equalizar de maneira que haja um conforto, mas também a pessoa não fica às escuras. Então, assim, é criar vários pontos de luz diferentes, mas com uma intensidade baixa. Um conselho que você daria seria esse: tem Sim. mais equipamentos para poder usar eles com a intensidade Reparar, mais Sérgio, mais que eu baixa. não uso mini bruto de 4, por exemplo, nem de 6, Só nem de de 8, dois, só de 2. verdade. Porque eu quero uma dispersão maior de luz. Legal. Eu não quero uma intensidade muito forte. Porque você coloca os de 4 aqui na frente, Fica já vai umas bolas ser... de luz, fica forte, forte. as pessoas não conseguem ver, não é isso que eu quero. Eu tenho mini brutos frontais virados para o público, Que é nessa barra aqui. que é nesta barra aqui, onde está o PA e onde está os elipsoidais e etc. Aham. Que é mais uma coisa mais cénica, na verdade, e também, obviamente, para o pastor poder ver as pessoas que estão na sala. Uhum. Tenho os mini brutos a pino, que são mini brutos que estão de cima para baixo, para ajudar as pessoas a poderem ler a Bíblia. Laterais, apago e acendo, ó. Laterais, a pino, acendo e apago, ó. Aí. Conseguem ver? E são Aham. sets diferentes. E tenho os frontais. Eu posso só iluminar lateralmente. Se eu começo a entender que as pessoas estão a ler muito, eu vou precisar de dar um bafinho de mini brutos de pino para ajudar. E é óbvio que para o pastor poder, e então, mesmo até para os eventos que streaming, manter um ambiente bem iluminado, eu utilizo também os mini brutos frontais. Eu tenho mais 2 mini brutos de baixo ali no mezanino, Ah, tem lá embaixo, dá pra ver aqui. para as pessoas que estão lá também. No total, você tem quantos brutos? Boa pergunta. 2, 3, uns 24. 24. E aqui, ó, tipo, por exemplo, a gente tá embaixo da galeria e a minha câmera tá super bem aqui, tranquila. Que essa câmerazinha tem um sensor pequeno. Geralmente a tendência é ficar mais escura. Sim, claro. E eu tô aqui no preview, já tô vendo que tá bem clarinha. Por isso é que eu utilizo muito mini brutos. Porque ela é uma luz que ela é bem homogénea, ou seja, ela não fica marcada. A ideia é não ter uma luz de público em que eu possa dizer, nossa, está muita luz ali, está pouca luz ali. Não, eu quero uma coisa bastante homogénea. Esses outros aqui, todos você usa mais perto dos 6.000, mas os Brut, eles ficam um pouquinho mais amarelados. Isso. Porque o que é que acontece? Não foi feito por acaso. Eu consigo colocar-os todos a 6.000. Só que quando eu coloco em 6.000, fica um ambiente muito de hospital. Ah, E sim. é um pouco desconfortável. O que eu quero é que as pessoas elas estejam aqui a assistir, mas de uma forma confortável, em que Sim. elas olhem e que vejam que assim, não é um aspecto de fábrica, Só que esse amarelo que você deixa não chega a ser não é tipo, dele, é o 3 neutro. mil. Não, É um isso aqui é 4.000. um 4.000. 4.000. 4.000, exatamente. Legal. Mas, cara, tem Brut pra todo lado aqui. Moving também. Até no meio da igreja que tem Moving. Olha isso aqui. Nossa, é demais, cara. Quais são as máquinas de fumaça que você tem aqui? Porque eu vi que tem duas, né? Tem duas, esquerda e direita. Eu uso máquinas Ace à base de água. Porquê? Porque não tem cheiro, não incomoda os músicos, nem o pastor. Ela cria um efeito de neblina, tudo é controlado na mesa e eu não preciso de exagerar na quantidade de fumaça para chegar na outra ponta, porque eu tenho duas. Então eu vou jogando muito Importante lentamente. ter duas. Sempre, é muito importante ter Porque senão duas. você se joga mais forte, acumula tudo de um lado só. A Exatamente. gente tem esse problema lá na E igreja. por isso é que tendo duas é muito boa. E usem sempre à base de água, gente. E Ace. Para igrejas, smoke machine à base de óleo é muito ruim, prejudica muitos músicos, fica extremamente saturado.
usem haze à base de água. É assim, eu nunca tive, durante todos estes anos que eu estou na igreja, algum músico ou algum pastor que se fosse queixar de fumaça, porque eu utilizo a máquina de fumaça certa. Não adianta ser aquelas que aperta e sai tudo de uma vez, Não que tem façam glicerina, isso. meleca Nossa, horrível. tudo. O cheiro é intoxicante, se tiver instrumentos de metal, entra nos instrumentos de metal, não Inclusive, façam muita isso. gente tem preconceito da fumaça por causa dessa fumaça. Exatamente. Vamos supor, essa máquina Haze, ela não vai fazer a pessoa tossir, se engasgar, nem nada disso. Se vocês virem, tanto o guitarrista como o baixista, eles estão muito próximos das máquinas de fumaça. Das máquinas que fica no cantinho ali. Exatamente, ficam num cantinho aqui e ali. E a outra lá. Eles nunca vieram ter comigo e falaram, cara, está demais, ou então eu não conseguia ver nada, ou então está intoxicante. Nunca. Uma vez eu falei com o Marcos até, e ele disse, cara, nem sabia que estava aqui a máquina. Porque é essa a ideia. A fumaça, ela deve ser, não deve ser vista. Ela só deve ser vista os raios. Ela só serve para fazer definição de raios. Você usa mais ou menos em quantos por cento aqui? Eu sei que cada 10, ambiente é um... 12, Só que você 12%. chega bem antes e deixa... Não. Eu utilizo 10, 12%, assim, quando começa a contagem decrescente, e deixo ficar, sei lá, tipo uns 3, 4 minutos, e a partir daí, assim, ela já, depois assim, tem que ser gerido também consoante os ar-condicionados. Se o ar-condicionado está a bombar, eu tenho que aumentar um pouco mais, ou deixar mais tempo, mas isso aí eu vou vendo. E sempre prestando atenção nisso, para não deixar virar Nunca exagerar. A ideia é essa. Legal. E não utilizem fumaça, claro, por favor, durante a palavra, porque isso aí não dá. Tá, a bateria que a gente... Isso, a tava bateria esquecendo. é uma das coisas que, assim, por ela ter um tampo, é muito difícil iluminar de cima, ainda por cima com o acrílico, reflete muita luz. Eu tive que arrumar alguma coisa internamente para poder ter uma boa luz para o baterista, porque ele sofria bastante, ficava muito às escuras. Eu neste momento tenho 4 par LEDs, 2 no chão e 2 em cima, faz com que, queres ver, eu vou sentar na bateria porque eu tenho aqui e tenho aqui. Ou seja, eu tenho quase um 360 e isso ajuda bastante. Quando eu vim mostrar com o Marcos, daí eu olhei e falei assim, você colocou par LED dentro, mas aí você usa naquele esquema. Só o branco. Exatamente, só o branco. Então um aqui, outro aqui e 2 no chão. Um aqui e outro aqui. Eles são só branco. Não, eles são normais. São normais. Mas aí na programação você usa só. Eu não uso. Eu precisaria, se fosse assim, tipo, eu não conseguia atingir a quantidade de luz suficiente, eu estou a trabalhar com 30% da luz. 30%? 30%. Se eu não conseguisse atingir a quantidade de luz que eu precisasse, aí iria pedir para fabricar iguais a estes. E ali na bateria você nem optou por colocar igual aqui na ribalta, você colocou uma... O que é isso? É uma gelatina que você colocou? É um difusor. Um difusor. Isso. Você nem optou por colocar ali, Não fica precisei. uma luz mais dura mesmo, não tem problema. Lembra que eu falei que assim, é tudo um work in progress. Eu vou tentando, vou testando e vou vendo se dá. Se realmente funciona, eu não mexo. Ou seja, colocou, testou, deu legal, deu certo, está certo. Não precisa não mais. mexo. Não é só por causa de um conceito, vamos Não. colocar uma coisa na frente aqui. Os conceitos somos nós que criamos. Assim, o que interessa é o resultado É final. o resultado final. Com certeza vai surgir muita dúvida, mas quem sabe uma próxima oportunidade a Com gente certeza. grave outro, né? Essa gravação de vídeo foi uma escola aqui pra mim. Acho que o legal. melhor de tudo é eu poder mostrar o bastidor aqui, é eu aprender com isso. Assim como vocês Fico estão muito aprendendo, feliz, fico eu muito aprendi feliz. demais hoje. Baita aula. A ideia realmente é nunca guardar a informação. Eu sempre tentei fazer. Eu nunca quero só guardar a informação para mim. Eu acho que ela tem que ser partilhada com as pessoas. E assim, se a pessoa depois vai fazer uma melhor luz do que tu fazes, cara, legal, ótimo, fui um bom professor. Eu não tenho que ter medo disso. Eu quero agradecer a oportunidade, Sérgio, por este vídeo. Espero que possa chegar a muitos iluminadores, que possa ajudar muitas pessoas a quebrar alguns paradigmas
E podem contar sempre comigo, claro, sempre que precisarem, estarei aqui ao dispor. Com certeza vai ajudar muita igreja por aí. Espero bem que sim. Considero esse o último episódio do tour na Paz Church. Ainda vou trazer aqui mais 2 vídeos bônus com mais conteúdo da parte de iluminação com o Amândio e da mixagem do streaming com o Marcos. Obrigado de coração ao Marcos, Amândio, toda a equipe técnica, Pastor Daniel e toda a liderança da Paz Church por essa oportunidade. Não só para mim e para o canal, mas para muitas pessoas que estão assistindo esses vídeos. Esse conteúdo é valioso para continuarmos ajudando mais e mais igrejas. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar muito para alcançar mais pessoas. Se inscreve aqui para continuar acompanhando o meu trabalho e me ajudando a trazer mais conteúdos como esse. Fica com Deus, não esquece dele porque tudo isso é para ele, senão nada faria sentido. Fui! Todos os links, Instagrams e informações na descrição do vídeo.